Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa. Hoje, seguindo no tema de adaptação de videogames de luta em quadrinhos, vou falar sobre 7 quadrinhos nacionais que foram cancelados antes mesmo do lançamento. É um assunto que não é muito legal. The King of Fighters, Samurai Showdown, Mega Man X e 2 séries de Darkstalkers e 2 séries de Pocket Fighter. Pocket Fighter, que é uma franquia da Capcom com os personagens de Street Fighter e Darkstalkers em versão SD. Aquela versão ali com os personagens que ficam pequenininhos e cabeçudinhos. Essas séries foram licenciadas através do estúdio PPA, que era o estúdio do Sérgio Peixoto. Sim, mais uma vez, o Peixoto era um cara muito foda e estava sempre agitando, movimentando o mercado brasileiro de quadrinhos ali nos anos 90, comecinho dos anos 2000. Foi graças ao Peixoto, ainda que por linhas tortas, que essa onda de adaptar games em quadrinhos começou aqui no Brasil. Porque o primeiro quadrinho do gênero que saiu por aqui, que eu saiba, foi Street Fighter, pela Scala, que era um quadrinho de paródia produzido pelo estúdio PPA, o estúdio do Peixoto. Só que não era licenciado, era o famoso quadrinho pirata, e a Capcom tinha licenciante no Brasil que era a Character. A Character foi para cima da Scala e acabou acontecendo uma negociação e a Scala conseguiu licenciar, pegando os direitos de licenciamento de Street Fighter, e depois a própria Scala passou a produzir seus quadrinhos de Street Fighter. Tudo isso está explicado no meu primeiro episódio. Então o Peixoto, através do estúdio PPA, também licenciou o quadrinho do Mega Man pela editora Magnum e licenciou as minisséries de Street Fighter 03 e Mortal Kombat 4, lançadas pela Trama. Já falei sobre tudo isso aqui também, essa do Mortal Kombat 4, inclusive foi o tema do episódio anterior a este. E é justamente aí que falamos do primeiro cancelamento, ou suposto cancelamento. Essa leva de lançamentos da Trama, de 1998, que teve Street Fighter 03 e Mortal Kombat 4, incluiria também Darkstalkers e Pocket Fighter. No episódio que eu falei do Mortal Kombat, o episódio passado, eu falei que a equipe que produziu o gibi do Mortal Kombat, Eduardo Francisco e Rogério Saladino, estava originalmente escalada para Darkstalkers. Isso foi anunciado na Animax 32. Na Animax 33, o assunto voltou a ser abordado, novamente falaram em Street Fighter, Darkstalkers e dessa vez em Pocket Fighter. Na Animax 33 não chegaram a mencionar Mortal Kombat. As Animax 34 e 35 não tocaram mais nesse assunto, e na Animax 36 foi anunciado o lançamento de Street Fighter e de Mortal Kombat. Mortal Kombat feito pela equipe que originalmente seria de Darkstalkers. No episódio de Mortal Kombat eu especulei o motivo para essa troca. O fato é que nunca foi explicado o motivo de Darkstalkers e Pocket Fighter não terem saído. Mais uma vez, especulando, acredito que foi porque as vendagens de Street Fighter e Mortal Kombat não devem ter sido tão boas assim, e a Trama não quis colocar novas publicações nas bancas, mas, novamente, isso é só especulação. Daí algum tempo passou, até que veio a Animax 46, já em 1999, e nela o anúncio de que a editora Shalom havia licenciado junto à empresa Character, com o intermédio do estúdio PPA, os direitos de mais 3 games: The King of Fighters, Samurai Showdown e Mega Man X. Isso era o que estava na Animax 46. Seria lançada uma minissérie de cada um desses jogos. Cada minissérie teria 6 edições, ou seja, um pouco mais longas que aquelas da Trama, o que seria algo muito bom para o desenvolvimento da história. E a previsão de lançamento era ainda para 99. Aliás, era uma previsão até que ousada. De novo, aquele problema de Animax não datar edições, mas o número 47, acredito eu, foi de abril de 99, ou talvez comecinho de maio, porque o expediente inteiro falava de descobrimento do Brasil, e em abril de 99, quem estava por aí na época deve lembrar, a Rede Globo instalou nas capitais do Brasil um grande relógio com contagem regressiva para os 500 anos de descobrimento, que seria em abril de 2000, ou seja, um relógio com a contagem regressiva de 1 ano. Então a edição 46, que anunciou esses primeiros lançamentos pela Shalom, deve ter sido do fim de março ou começo de abril. E ela falava que os lançamentos estavam previstos para agosto de 99.
Já comentei no episódio de Mortal Kombat, acho que produções apressadas prejudicam os lançamentos. A arte de King of Fighters seria de Erika Wano, a mesma do Street Fighter 03. A de Samurai Shodown, que foi anunciado como Samurai Spirits, título japonês, seria de Eduardo Francisco, o mesmo do Mortal Kombat. Eu acredito que depois a Caractere iria exigir que usassem o título Samurai Shodown, porque era o título do jogo aqui no Brasil, mas enfim, não vem ao caso. Que eu lembro, essas duas ainda não tinham roteiristas definidos, ou seja, nem tinha como entrar em produção naquele momento do anúncio. E Mega Man X teria a arte do Rogério Hanata, que desenhou 2 edições do Mega Man para a editora Magnum, e o roteiro do próprio Peixoto, que também tinha escrito no Mega Man da editora Magnum. Já falei desse Mega Man aqui. Lembrando que essa história de Mega Man X pela Shalom seria inédita, não teria nada a ver com aquela da Magnum. As edições também teriam aquelas histórias extras curtinhas no final, e o Peixoto disse que estava selecionando artistas para elas. E lembro que alguns dos já anunciados foram desenhistas que passaram pelo Mega Man da época da Magnum. Fábio Paulino, Roberto Júnior, Paulo Marcondes, que já falei aqui no podcast, todos muito bons. E os caras estavam otimistas. A nota da Animax 46, que foi bem longa, anunciava ainda que caso as vendas fossem boas, a editora Shalom pretendia transformar as minisséries em revistas de linha, em revistas periódicas. Ou seja, os caras estavam sonhando alto. Eu, o coelhinho do pântano de 13 anos de idade, de 14 anos de idade, fiquei empolgadaço com essa notícia. Pô, já disse aqui, desde aquela época eu era muito fã de adaptações de jogos de luta em quadrinhos e em desenho animado. Fui colecionador do Street Fighter da editora Scala, tinha gravado os ovos de Fatal Fury, que passaram na TV Manchete. Aliás, acho até que dá para falar sobre esses OVAs do Fatal Fury em episódios futuros. Nessa época, eu cheguei até a praticar uma arte marcial por um breve período, uma arte marcial chinesa conhecida como Pak Tong Long Fai, ou Escola do Louva-a-Deus do Norte, estilo do Louva-a-Deus do Norte, punho do Louva-a-Deus do Norte, mas que por aqui é chamado apenas de Kung Fu do Louva-a-Deus, ou Kung Fu do Louva-a-Deus do Norte. Kung Fu é um termo guarda-chuva para se referir de forma genérica às muitas artes marciais chinesas, e que eu saiba, por lá não costumam usar esse termo. Por lá vão direto no nome do estilo. Então tem o Tong Long, tem o Hunga, que é o tigre, tem o Shaolin e por aí vai. Mas enfim, pratiquei só por um ano, cheguei à segunda faixa, que era amarela com grau verde, e parei. Voltando ao assunto que interessa, de quebra, a notícia da Animax 46 ainda trazia modelos de capa das edições de The King of Fighters, Samurai Shodown e Mega Man X. As capas tinham imagens do anime, de Fatal Fury 2 e de Samurai Showdown. Não lembro dos OVAs, no caso. Não lembro de onde era a ilustração da capa de Mega Man X, porque até onde me consta não tinha adaptação de Mega Man X em anime. Talvez eles tenham montado ali com imagens promocionais dos jogos. E a de King of Fighters, em particular, me animou demais, porque eu era grande fã de Fatal Fury, quase tanto quanto de Street Fighter. E eu era grande fã dos já mencionados OVAs de Fatal Fury. Eu tinha um certo receio, uma certa rejeição com os jogos The King of Fighters, porque eles acabaram introduzindo um novo protagonista, o Kyo Kusanagi, e jogaram o Terry Bogard para a condição de coadjuvante de luxo. Hoje isso meio que passou, e eu até entendo essa mudança. Hoje eu até acho que ela é correta, mas enfim, esse é assunto para outro momento. Então, vendo aquela capa, eu imaginei que a minissérie priorizaria o Terry, não o Kyo. E eu nem prestei atenção que na página do lado, ainda continuando a nota era bem extensa, tinha algumas folhas testes feitas pela Erika Wano, que já tinham sido aprovados na SNK, e todos eram com o Kyo. Ou seja, provavelmente a história iria priorizar o Kyo, no fim das contas. Eu até então era ingênuo demais para entender que aquelas capas originais, eu era ingênuo demais para entender que as capas originais dos gibis lançados jamais teriam colagens do anime, e sim artes dos autores. Aquelas capas que estavam ali na Animax 46 eram apenas capas pilotos, capas teste, croquis para poder apresentar ideia para investidores, para as editoras, enfim. Provavelmente muita gente pensou como eu, porque na sessão rapidinhas da Animax 47
explicaram que aquelas capas eram apenas teste, não eram as definitivas, que as definitivas seriam desenhadas pelos artistas. E a Animax 47 também trouxe uma atualização. A negociação foi demorada, por isso os quadrinhos iriam atrasar. A previsão não era mais agosto, mas, se eu não me engano, fim do ano. E eu acho que isso seria positivo. Era mais prazo para o quadrinho ser produzido, finalizado, com paciência, enfim. O que não foi dito na Animax, nem na 46, nem na 47, mas depois o próprio Peixoto revelaria no blog dele, é que o licenciamento ainda incluía Darkstalkers e Pocket Fighter. Não sei, isso não ficou claro, se era o mesmo licenciamento da época da trama ou se era um novo licenciamento, ou seja, séries novas. Acho que era um novo licenciamento, até porque quem estava licenciando era uma editora nova, Shalom. O estúdio PPA estava só intermediando. O fato é que o assunto morreu aí. Nas Animax 48, 49 e 50 não se falou mais dos tais quadrinhos e a Animax acabou no número 50. Na verdade, a Animax foi cancelada no número 50. Ali no número 50 eles não estavam esperando esse fim, muito pelo contrário, eles estavam ali em clima de comemoração, só que a editora Magnum acabou cancelando a Animax por crise financeira. O Brasil vivia ali um momento de crise em 1999 e estava ali na beira da recessão. Então, as minisséries nunca foram às bancas e a gente nunca entendeu o motivo porque o assunto não foi mais abordado. E olha que dava para ter entendido nessa época, já conto por quê. Eu só soube o motivo mais de 10 anos depois, quando o Peixoto contou no blog dele que a editora Shalom simplesmente fechou as portas antes mesmo da Animax chegar às bancas. Ou seja, na Animax 48 ele já poderia ter dado essa atualização. Foi uma questão de semanas entre o anúncio dos lançamentos e o começo da produção, e a editora fechou. Peixoto disse que chegou a apresentar o projeto para várias outras editoras que já tinham licenciamento e a equipe aprovada, mas nenhuma quis bancar. Então eu acho que esse foi o motivo dele não ter feito esse anúncio na Animax 48, 49 ou 50, porque ele ainda estava ali na fase de negociação, procurando alguém que bancasse e esperava anunciar só quando a notícia fosse positiva. E talvez, se ele visse que não ia ter jeito, ele iria anunciar o cancelamento mesmo, mas a Animax não sobreviveu até lá. Então, infelizmente, essas minisséries não rolaram. Tem apenas algumas páginas testes a lápis ou finalizadas em tinta, que o Peixoto publicou no blog dele e é um material espetacular. E Darkstalkers e Pocket Fighter, que aparentemente não estavam nos lançamentos iniciais, elas não foram anunciadas lá na Animax 46, sofreram seus segundos cancelamentos sem nem mesmo ter ido à banca nenhuma vez. Eu acho uma pena, porque jogos de luta em geral sempre tiveram pouco material multimídia lançado oficialmente no Brasil. Com exceção de Street Fighter e Mortal Kombat, os outros sempre passavam despercebidos porque não jogavam os games. E quando falo material multimídia, claro que eu não me refiro apenas a gibi. Street Fighter e Mortal Kombat tiveram diversas revistas pôster, álbuns de figurinhas, bonecos, desenhos animados na TV, filmes no cinema, desenho animado no cinema, no caso de Street Fighter, além de ser capa de várias edições especializadas, ter revistas especiais contando, não de quadrinhos, revistas informativas contando histórias dos personagens, falando dos jogos, às vezes nem falando dos jogos, mas falando do universo ali dos personagens em si. E os outros não tinham. Eram só jogos de videogame mesmo, com uma ou outra matéria em revista de games. Fatal Fury ainda teve os OVAs. E o filme animado, Samurai Shodown, teve o OVA. E Art of Fighting também teve um OVA. E só. Estou falando lançado no Brasil. Darkstalkers teve um OVA que nunca saiu por aqui. E teve aquele desenho americano bem fraco, que esse sim saiu por aqui. Passou na Record, se eu não me engano. Mas enfim, era muito melhor que tivesse sido o OVA japonês. E sim, todos esses jogos tinham adaptações em mangá lá no Japão. O mangá ainda não era lançado no Brasil, o mercado ainda não estava aberto, e mesmo agora que está, poucas dessas adaptações chegaram por aqui. Também, motivo, assunto para outra hora. Então era pouquíssima coisa que a gente tinha disponível. E, assim, eu estou falando de uma época em que o acesso à informação era bem restrito. Então eu até tinha os OVAs de Fatal Fury, Samurai Shodown e Art of Fighting gravados em VHS, de quando passou na Manchete.
O primeiro, o OVA de Fatal Fury, eu acho que eu tinha o VHS original. Não tenho certeza, que eu acho que foi da Flash Star. Mas o segundo eu gravei da Manchete. Eu acho que o segundo nem foi lançado para venda aqui no Brasil. Acho que foi lançado só para locação. Não tenho certeza. Mas de qualquer forma era algo que eu só podia assistir na televisão com videocassete. Eu ainda dei sorte, porque o videocassete da minha casa ficava no meu quarto. Porque lá na minha casa era só eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe não se interessava por videocassete, minha mãe não assistia televisão, não assistia filme, estava pouco se lixando para isso. E minha irmã era pequena, então ficava no meu quarto. Mas se eu quisesse assistir na sala, tinha que levar o videocassete para lá. Se eu quisesse assistir na casa de alguém que não tinha videocassete, tinha que levar o videocassete para lá. E tudo bem, videocassete é portátil, mas é o maior trambolho. Tem que levar os cabos, instalar na TV, aí a entrada das TVs nem sempre era igual, às vezes precisava de um cabo diferente, sem falar que eu não podia ficar admirando um quadro, porque quando você pausa no videocassete a imagem fica com uma interferenciazinha ali no meio, não fica a imagem limpa, e aí se quisesse rever uma cena tinha que rebobinar, tinha que voltar manualmente ali no rewind, segundo a segundo, aí depois rebobina de novo, não dava para editar o vídeo. Então era muito mais legal quando a gente tinha o gibi. O gibi a gente podia levar para onde queria, podia ficar relendo, admirando os quadros, ler em qualquer lugar, essas coisas. Hoje é diferente. Hoje você pode ver os vídeos no celular, no tablet, em alguns videogames portáteis. Quem tem laptop é fácil de você remanejar, de levar para outro lugar. Você pode pausar, colocar no ponto que quer, pode levar a obra com você para onde quiser, mesmo só digital. Tem cenas e still frames salvos por toda parte, você pode buscar no Google, se não tiver você mesmo pode printar e gerar aquela cena, é tudo mais prático. Na época não, por isso que ter o gibi era tão importante. Naquela época o gibi fazia toda a diferença, e para alguém que era fã de Fatal Fury e curtia os outros jogos, era um sonho ter uma adaptação disso em mãos, mas enfim, sonho de pobre dura pouco, e muitas vezes nem acontece. Dessa vez não aconteceu. Lamento demais. Mas enfim, essa foi mais uma conversa despretensiosa. Se você aguentou até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima.